Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, nesta semana pelo Agrocanal. O canal do Boi está tendo ali os eventos, a Expo Genética, também tem ali os de olho na fazenda. Então essa semana estamos por aqui, segunda e terceira edição ao vivo. Bom, e você já sabe, está nos acompanhando aqui o Agrocanal pelas antenas parabólicas em todo o país, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Agrocanal e a partir deste momento, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando sobre o que vem acontecendo com o nos Estados Unidos em relação ao processamento de soja. Por lá, houve elevação para esta situação, de acordo com a associação que representa o setor, NOPA, na sigla em inglês. Houve elevação tanto comparado a julho do ano passado quanto a junho deste ano. E é o que eu mostro agora em gráfico, que acontece com o processamento de soja. Isso representa aquecimento em relação à indústria norte-americana, a indústria processadora de soja. Julho de 2019 contou com 4.550.000 toneladas processadas de soja. Em junho, o esmagamento foi praticamente, junho deste ano, praticamente igual a julho do ano passado. E agora, julho de 2020, você vê aqui o número subindo para 4.700.000 toneladas da oleaginosa processada nos Estados Unidos. Ontem, ao final da tarde, nesta última segunda-feira, como era esperado, foi divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos o relatório de acompanhamento de lavouras, que sempre traz o que aconteceu com ela entre a segunda-feira e domingo. E você já sabe que o final de semana contou com fortes chuvas, uma tempestade nos Estados Unidos que fez com que se tivesse um recuo muito forte na qualidade das lavouras de milho e de soja. No caso da soja norte-americana, teve um recuo de 2 pontos percentuais na média geral. Eram 72%, agora recuou para 70% delas em boas ou excelentes condições. Há estados que tiveram situações ainda mais graves. É o que nós vamos mostrar agora aqui no Agricultura BR. Você vê aqui o total das lavouras norte-americanas, 72% em boas e excelentes condições, ou excelentes condições, uma queda de 2 pontos percentuais na avaliação do Departamento de Agricultura norte-americano até o último dia 16 de agosto. Um dos estados que mais nos chama atenção é Iowa. Iowa, junto com Illinois, é o estado que tem a maior produção de soja e milho norte-americano. E ele caiu muito, caiu para 60%, eu vou voltar aqui, 70%. É o número que estava uma semana antes, caiu para 62% a qualidade das lavouras no estado de Iowa. Então, cai de 70% para 62%, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, em relatório divulgado nesta última segunda-feira, no final de tarde. Vamos ver como é que vem os negócios com soja em Chicago. Chicago ontem disparava, porque a expectativa era de piora mesmo das lavouras americanas. Hoje estava na estabilidade, com alguma realização, já que soja ganhou ali a marca dos $9. E é o que você acompanha comigo. Você tem aqui a posição de setembro a $9, 12 centes mais 4 bushel. Novembro, $9, 14 centes mais 2. Janeiro, $9, 20 centes mais 4. Posições em estabilidade. Março, $9, 21 centes mais 4 por bushel. É, de certo modo, dá para se dizer que os valores neste momento com soja norte-americana, eles passam a ser remuneradores mesmo para o produtor norte-americano, eles que têm recebido durante muito tempo, desde quando começou o conflito comercial, têm recebido ajudas do governo norte-americano, que tem liberado recursos para esses produtores para compensar o bushel da soja mais barato e não remunerador nos Estados Unidos por um bom tempo. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, depois da disparada que acontecia nesta última segunda-feira, hoje vinha com algum recuo. Vamos ver o dólar agora, vai caindo um pouco, essa queda já foi até maior no dia de hoje. Nesse momento, o dólar recua 0,65%, vindo para R$ 5,46 a moeda norte-americana, com a referência aqui no Brasil.
Olha, para falar desse dólar, essa acalmada que se teve em relação aqui no Brasil, as questões internas da política brasileira, principalmente que envolvem o Ministério da Economia, havia uma instabilidade, muita gente comentando situações que poderiam tirar o Paulo Guedes da titularidade do Ministério, ele sairia por conta da sua equipe, mas ontem houve acalmou, a situação acalmou com o discurso do próprio Paulo Guedes. Nós vamos conversar agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, no cenário que você teve da disparada do dólar de ontem, o fator era totalmente interno, que pesou muito. Hoje temos essa situação um pouco mais de calma. Como é que o mercado vai se posicionando? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o que ocorre é simples. O presidente Jair Bolsonaro deixou claro, né, sinalizou para o mercado que não há perspectiva de retirada de Paulo Guedes do Ministério da Economia. E mais, deixou claro também que pretende manter o teto, o limite para gastos públicos. Lógico, nós vamos ter problemas aí. O déficit primário já está estimado em 252 bilhões de reais. Há muita preocupação do governo. Mas, vamos lá, hoje os mercados estão mais tranquilos, o dólar continua fraco também frente a outras moedas, como lembrava Álvaro Bandeira. Álvaro Bandeira é economista-chefe do banco digital Modal Mais. E ele comentava, além disso, houve um alívio aí político com a fala de Paulo Guedes e de Bolsonaro, sinalizando que entraram juntos no governo e vão sair juntos do governo. Isso trouxe, lógico, uma valorização para o real, né? Há uma sinalização clara para o mercado que o dólar, ou melhor, a política econômica vai se manter. E o dólar, lógico, recuou um pouco. Mas o dólar não recua apenas frente ao real, não recua também frente a outras moedas, a uma cesta de moedas no mundo, portanto, não é surpresa que isso esteja acontecendo. Agora, essa sinalização para o mercado de que nós temos a manutenção de Paulo Guedes no comando do Ministério da Economia já provocou uma reação positiva no mercado de ações. O índice Bovespa disparava hoje. O governo acenou aí com essa permanência de Paulo Guedes, manteve o compromisso com as contas públicas, lógico, ontem o tom era negativo, hoje não é, né? Mas lá na Europa o mercado tende a uma baixa e nos Estados Unidos uma leve alta. Então a nossa bolsa até que surpreendeu aí com uma alta, agora há pouco passava dos 102 mil pontos. Agora, nos últimos negócios, 101.387 pontos, sobe ainda 1,80%. Agora, um destaque vale a pena falar no mercado de bolsa. Enquanto a nossa bolsa recupera parte do terreno perdido, nós temos aí papéis do Marfrig e da Minerva em leve baixa hoje. Também pudera, com uma alta muito acentuada desde a semana passada, né, essas duas empresas agora devolvem parte dos ganhos. Portanto, estão hoje com movimento de baixa, mas nada que volte a patamares inferiores ao que nós vimos semana passada. É um leve recuo para as ações de empresas que trabalham com processamento de carne. De qualquer modo, há um movimento positivo no mercado brasileiro, superior ao que ocorre com as bolsas no exterior, que patinam um pouco, né? Na Europa nós tínhamos um movimento de baixa agora há pouco, mas é uma acomodação no nosso mercado depois de pressão sobre a bolsa e uma alta disparada do dólar. Mas, lógico, é preciso ficar de olho no dólar, né, Fabiano? Porque o dólar tende a se valorizar frente a todas as moedas do mundo, dependendo da política dos Estados Unidos. Portanto, pode ter uma valorização sobre o real. Mas hoje é o contrário. O dólar recua 0,65%, na faixa de 5,45, abaixo de 5,46, mas não podemos esquecer, né? Hoje o dólar já passou de 4,51, portanto, em alguns momentos ele chegou a ter aí um movimento de alta mais acentuado. Bom, a perspectiva agora é de manter, né? Manter uma estabilidade mínima para que nós não tenhamos grandes turbulências nessa recuperação pós-pandemia que já o Brasil aguarda isso começar rapidamente. É com você. Tá certo. Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço. Estamos seguindo aqui falando a respeito de mercado agropecuário. Essas questões ligadas à economia brasileira, evidentemente, trazem muita influência sobre os negócios. O dólar disparava ontem, soja na referência nos portos brasileiros subia junto, chegava a R$ 130 a saca de 60 quilos em Paranaguá e também Santos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Hoje recua um pouco e, com isso, nós temos R$ 129 a saca, se eu não estou enganado, pode colocar na tela, é isso mesmo, só que entrega
entrega em setembro para soja. Na data de hoje, Grãos Corretora trazendo o valor de R$ 129,00 a saca de 60 quilos em Santos e Paranaguá. É o que o Agricultura BR destaca para você. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar a respeito do que pode acontecer em relação às propostas apresentadas por Donald Trump para setores importantes da economia norte-americana, que pode afastar ainda mais China e Estados Unidos de um acordo comercial. E a gente vai perguntar para o professor Marcos Fava Neves o que ele acha disso. Será que o Brasil se beneficia disso também? São alguns dos temas do próximo bloco e volto já. Pacote de estímulo lá nos Estados Unidos, que foi apresentado pelo governo de Donald Trump, 3 trilhões de dólares para ajudar vários setores da economia norte-americana, inclusive do agro. Isso que soa muito bem, provavelmente, aos ouvidos das empresas, dos setores norte-americanos, isso pode soar muito mal em relação à China. Aliás, esse pacote, na opinião de muitos, pode deixar mais distante ainda o acordo comercial entre norte-americanos e chineses. Sobre este assunto, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves se ele tende a fazer com que essa lacuna fique ainda maior. E ele respondeu. A China vem fortalecendo as compras de grãos, principalmente carnes dos Estados Unidos, recentemente. Mas eu acredito que essa relação ela vai ser de altos e baixos, porque tem de um lado o presidente Trump, que vira e mexe toma algum gesto que, de certa maneira, os chineses não gostam, e do outro lado você tem a China com a sua brilhante estratégia de potência de liderança mundial, né? Isso envolve olhar longo prazo, planejar, e então esse ponto é um ponto que nós devemos acompanhar de perto. Por outro lado, eu andei vendo recentemente problemas climáticos que a China teve, tanto de seca quanto de enchentes, comprometendo a sua capacidade produtiva. Então levantar esse ponto aqui agora, que deve ser acompanhado mais de perto, que mesmo com o aumento de compras dos Estados Unidos, continua talvez a China comprando fortemente do Brasil, pela sua visão estratégica e também por mais esse problema na China de curto prazo, que nós temos que avaliar, né, de conjuntura, o que é efetivamente esse problema climático lá. Vamos falar agora sobre milho nos Estados Unidos. Houve recuo na qualidade das lavouras norte-americanas no geral, principalmente milho e soja. Milho perdeu bastante também. Era a expectativa de mercado, o milho subia mais de 1,5% nesta última segunda-feira e agora nós temos o milho recuando, vai perdendo boa parte do que ganhou nesta última segunda-feira. Neste momento, a queda chega a 0,8% no mais curto prazo. Setembro, $3,28 mais 2 o bushel. Dezembro, com negócios a $3,42 mais 4. Março, $3,55 mais 2. E maio, $3,62 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. Milho agora na referência dos portos brasileiros. Você confere comigo como é que vem os valores negociados. Milho tem valor muito consolidado no Brasil. Nós tivemos uma saída dos vendedores do mercado e isso fez com que ampliasse o valor no mercado interno brasileiro e também aquilo que está sendo exportado, ainda mais com dólar forte. Veja só que milho, saca, com entrega em setembro, vem com a seguinte referência. No Porto de Santos, R$ 57,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá tem valores a R$ 55,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a operação aqui da Grãos Corretora, que vai nos trazendo os valores diariamente aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR vai falar agora sobre um assunto extremamente importante para a agricultura e também
para a pecuária. Eu estou falando do biofertilizantes, que está sendo utilizado cada vez mais. A elevação em relação ao seu uso vai passando da casa dos 36% de aumento e cada vez há uma demanda ainda maior. Sobre este assunto, Walter Pulga Júnior entrevistou o presidente da Absolo. Roberto, mais uma vez obrigado por atender nosso convite. Vamos agora falar dessa nova instrução normativa que saiu no final de julho e que define aí bem, né, como utilizar e o que é e como se processa todo esse biofertilizante, né? O que você me diz, a instrução atende à demanda da indústria? Essa nova IN que vem substituindo a IN 25, ela é uma IN onde a Absolo teve uma participação bastante forte, porque como ela é um pleito de nosso setor, e um pleito para um segmento importante para a agricultura brasileira, que é uma tendência em termos de futuro, de novos produtos com novas tecnologias, nós participamos aí praticamente desde o início dessa formulação, né? O Ministério, quando ele soltou as primeiras regulamentações, ele só tinha lá a discriminação do conceito, né? E todo o processo de validação, de constituição, de como garantir esse insumo de uma forma segura para que o consumidor pudesse receber esse material, utilizar e o Ministério pudesse analisar e avalizar se esses produtos se enquadram ou não, né, através de análises, através de controles de qualidade. Toda essa metodologia foi feita em conjunto entre a Absolo e junto com o pessoal do Ministério da Agricultura. Envolvemos vários pesquisadores, usou-se bastante em termos de pesquisas internacionais. Então foi feito um trabalho muito conciso, um trabalho muito estruturado, que deu essa possibilidade dessa normativa ser regulamentada e publicada agora recentemente pelo MAPA. Bom, nós temos aí esses biofertilizantes que não são, digamos, novidades no mercado internacional, mas que, de certo modo, ainda são novidades no Brasil, não? A questão do biofertilizante, né, ele já, de certa forma, é um conceito, é um conhecimento, assim, é um produto, de certa forma, antigo em termos de conhecimento. Só que, assim, eram produtos que não tinham uma escala muito grande, né? Quando a gente fala em escala de industrial, em escala para atender grandes culturas, para atender demanda, para atender mercado de exportação, para levar esse material com segurança em grandes proporções, é necessário que se envolva mais a pesquisa e que se crie normas e regras, né, para não ficar algo muito nem restrito demais para inviabilizar, mas também não muito solto para abrir oportunidades aí para algumas pessoas não bem intencionadas, porque a gente nunca pode desprezar que sempre existe isso no mundo. Então, mas é um conceito importante, ele tem uma função extremamente importante para a agricultura, principalmente no Brasil. Nós temos agricultura de clima tropical, nós temos uma necessidade em termos de solo, nós temos 4 estações, muitas vezes dentro da própria semana, do próprio dia, onde que nós temos que ter manejos adequados para a nossa realidade. Bom, o produtor brasileiro, que hoje exporta para o mundo inteiro, notadamente produtor de soja, produtor de milho, né? Nossos produtores, eles conhecem a utilização dos biofertilizantes, dessa tecnologia que vem cada vez mais sendo aprimorada no Brasil? Veja bem, e nós estamos tendo assim, através das nossas pesquisas, da publicação do nosso anuário, que foi feito agora recentemente, os números mostram um índice de adoção cada vez mais crescentes. E crescente em grandes culturas, inclusive importantes para o Brasil, sendo a soja uma das culturas que mais está adotando todas as tecnologias hoje representadas pela Absolo. Isso é fruto do quê? Dos resultados, obviamente, agronômicos que esses produtores vêm atendendo, é fruto de uma maior disseminação da própria tecnologia pela entidade, pelas empresas, pela mídia como um todo, que há alguns anos para cá tem tido mais informação e está começando a levar essa informação de forma mais abrangente. Eu acho que vocês são um canal muito importante para que isso atenda um público maior.
Os técnicos de campo estão adquirindo mais confiança e mais conhecimento dos produtos, então ela é uma escala crescente e realmente sim, a adoção está sendo muito interessante, está sendo boa a partir do momento que esse conceito, esse conteúdo e esse conhecimento chega ao produtor de fato. Bom, o crescimento já há alguns anos era na faixa de 2 dígitos, né, para biofertilizantes e produtos orgânicos em geral. Isso tudo para enriquecer o solo, para a nutrição de plantas. A perspectiva ainda de participação nesse mercado de fertilizantes é muito pequena? Olha, hoje, segundo o último levantamento, nós temos, esse ano nós mudamos um pouquinho o método de pesquisa da Absolo, nós segmentamos um pouco mais ele. E a gente hoje observa que tem segmentos que cresceram em ano de 2019, 19%, tem segmentos que cresceram 15%, tem segmentos que cresceram de 7% a 8%. Então, é uma forte, assim, é um crescimento constante, rígido e, assim, bem estruturado. Eu acredito que esse crescimento se mantenha por esses anos, nesse mesmo ritmo, até porque até talvez um pouco mais crescente, porque com a massificação da informação e o próprio consumidor, o usuário que já usou, ele mesmo já é um propagandista desse material. Agora, a participação no conjunto total de utilização de fertilizantes e de produtos agroquímicos ainda é pequena, não? Se a gente depende do que a gente vai comparar. Obviamente, se eu comparar em volume de fertilizantes de solo, sim. Se comparar a alguns outros produtos em termos de nutrição, talvez não, porque para mensurar isso, a normativa foi promulgada agora. Então, não se tem comparativos de produtos similares registrados para se fazer qual é o volume desse produto utilizado comparado ao outro. Né? Então é um segmento novo e eu acredito que é um segmento que vai absorver grande parcela dessa agricultura nacional, principalmente nas grandes culturas. A gente tem hoje usinas de cana que nunca investiram muito nesse tipo de tecnologia, com índice de adoção crescente assim a níveis até espantosos. Então são culturas de escala enorme, como em café, soja, milho, né? Que estão adotando bastante. Então é difícil te dar um parâmetro se ainda é pequeno ou se ainda é grande, nesse sentido. Nossas indústrias hoje já representam 50% de alguns segmentos e 70% de outros segmentos do mercado nacional. No conjunto, não é mais tão pequeno nesse segmento, né? Então, alguns setores, comparando fertilizante de solo com fertilizante de solo, convencionais, pode ser que sim, mas em produtos de aplicação via fertirrigação, folha, e por hidroponia, a nossa participação ela já é bem considerada no mercado nacional. Bom, você acaba de ouvir Roberto Levreiro. Roberto Levreiro é presidente da Absolo, a associação que reúne indústrias especializadas em nutrição vegetal, e tem aí uma nova instrução normativa, ele acabou de falar agora, saiu no final de julho, que coloca, vamos dizer assim, novos parâmetros, né? Cientificamente análises mais consistentes, vamos dizer assim, e um avanço no mercado de biofertilizante, produtos orgânicos para enriquecimento, para nutrição, né? Enriquecimento da nossa agropecuária, lógico, da nossa agricultura, que depende muito, né, de produtividade. Bom, Roberto, eu agradeço a tua entrevista. Ficamos aí à disposição, nós que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês para qualquer outro esclarecimento. Walter Puga Júnior, de São Paulo, para o SBA. E uma tecnologia para diagnóstico em carros, até então presente apenas nas concessionárias, agora está disponível para o produtor rural utilizar em suas máquinas agrícolas na própria propriedade. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Sinop e uma empresa ligada ao agronegócio, iniciaram nesta semana, na região norte do estado, a demonstração de um moderno equipamento que permite produtores e gerentes das fazendas identificarem qualquer problema eletrônico ou mecânico nos maquinários agrícolas. Esta tecnologia agiliza a diagnosticar qualquer problema apresentado nos maquinários, principalmente no momento crítico de plantio ou colheita durante a safra. Nossa equipe acompanhou a visita da fazenda Voamantino do Grupo Lodge, localizada na MT 423, distante 30 quilômetros de Sinop, onde o consultor técnico Miguel da Silva Júnior fez a demonstração da nova tecnologia. Ele consegue, com o equipamento, ele consegue ele mesmo e toda a equipe dele de profissionais de manutenção já fazer uma identificação rápida do que está provocando o mau funcionamento da máquina e reparar ela mais rapidamente, sem depender de um atendimento ou um tempo de atendimento aí muito extenso. Dessa forma, ele consegue ter mais agilidade em todo o processo produtivo dele, né? Dando mais produtividade, oferecendo mais produtividade às máquinas no quesito de manutenção. Para o gerente, com essa tecnologia, a fazenda fica mais independente. Até então, né, quem disponibiliza desses equipamentos seria as concessionárias. A gente não tinha acesso a essa parte aí, né? Tem acesso só ao que a máquina proporciona, mas para ir mais a fundo, esse equipamento é o que faltava para a gente conseguir no campo a máquina não parar, identificar um erro antes que ele aconteça. Várias formas, né, de você não otimizar o serviço, não aproveitar o máximo da máquina. E enquanto você não tem conhecimento de um equipamento desse, a gente às vezes fica gastando com peça que não tem defeito e não acha onde quer e a máquina fica parada, não está desenvolvendo o serviço. Então eu achei muito excelente esse equipamento. Acho que é mais uma mão na roda para o produtor rural, né? Então, a FAMAT e o Senar estão desenvolvendo um programa a nível de estado que se chama AgriHub. E através desse programa ele visa trazer novas tecnologias para o campo, e é isso que nós estamos fazendo. Então acho que nós, antenados com as novas inovações e com o que pode ser ofertado para o produtor, nós estamos realizando reuniões a nível de fazendas, reunindo 4, 5 produtores de uma fazenda para demonstrar a utilização do equipamento. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E por aqui nós vamos falar sobre o mercado futuro do café, café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo aqui como é que vem o café hoje em alta elevada hoje para café. Posição de setembro, $1, 19 centes mais 10 a libra peso. Dezembro, $1, 20 centes mais 90 por libra peso. Março, $1, 22 centes mais 65 a libra peso. Maio, $1, 23 centes mais 40. Negócios em alta para café arábica. O dólar continua com um bom preço e você confere agora como é que vem os negócios no mercado físico brasileiro. E agora falamos sobre café robusta. Confira conosco como é que vem os negócios com o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós temos aqui robusta na posição de novembro a $1.398 a tonelada, alta de 1,45%. Janeiro, $1.404 tonelada, alta de 1,37%. Março, $1.418, elevação 1,43%
para o café robusta, que você observa vai sendo negociado em outro patamar. Maio, $1.431 a tonelada, alta de 1,20%. Você via há poucas semanas, há cerca de 5, 6 semanas, o café robusta em Londres sendo negociado entre $1.200 até $1.300 no máximo, e agora quase todas as posições de curto prazo acima de $1.400, refletindo a oferta de mercado e principalmente demanda com a situação da pandemia. E o mercado do leite, durante o período de pandemia, tem apresentado oscilações para o mercado, tanto para o consumidor quanto também para o produtor rural. Sobre este assunto, o repórter Mauro Andrade nos traz outras informações. No mês de julho, o leite apresentou uma alta de preços de 17% e os motivos, segundo o DERAL, foram a estiagem em junho e julho, que provocou atraso nas pastagens, exigindo uma suplementação alimentar para os animais. Porém, os altos preços da soja e do milho elevaram os custos da suplementação para o produtor de leite. Eu conversei com Fábio Mesadri, do DERAL, sobre o momento atual da pecuária leiteira no Paraná. Acompanhe. O Paraná atualmente é o segundo colocado nacional no ranking da produção leiteira, com aproximadamente 4,4 bilhões de litros anuais. E com essa produção, no ano de 2018, o Paraná atingiu um VBP de 5,8 bilhões de reais. A atividade leiteira é uma das poucas atividades do agronegócio que está presente nos 399 municípios do estado. Em 10 anos, a atividade cresceu 55% em volume no nosso estado. Isso devido a algumas ações, como programas governamentais de incentivo à produção, programas ligados à assistência técnica, que aumentaram não só o volume do leite produzido no nosso estado, como também a qualidade do nosso produto. No cenário atual, devido à pandemia, a cadeia leiteira tem passado por altos e baixos. Ora o preço sobe, ora o preço baixa no mercado varejista, o próprio litro do leite pago para o produtor tem tido oscilações frequentemente durante esse período. Agora em julho a gente tem observado alta nos preços. Se compararmos julho de 2019 a julho de 2018, o preço do litro pago ao produtor cresceu em 17%, fechando julho do corrente ano a 1,60. No mercado varejista também a gente observa alta no produto, para os consumidores. Também, na comparação desse período, julho de 2019 a julho de 2020, o leite longa-vida cresceu em 24% na prateleira dos mercados, o queijo mussarela 17%, queijo prato 13% e o leite pasteurizado, que a gente chama de barriga mole, o leite de saquinho, subiu 9,3%. E por aqui, mundo de assunto, para ver como é que vem soja em Chicago. Está se aproximando aqui o final da edição. Vamos dar uma olhada aqui como é que vem soja em Chicago. Agora começa a apresentar uma queda, soja que vinha na estabilidade. Essa queda aqui se justifica muito mais pela questão de uma realização por parte dos investidores, já que demanda existe, já que a soja nos campos norte-americanos pioraram e neste momento é remunerador o valor para a soja nos Estados Unidos. Setembro vem a $9,10 mais 4 bushel, novembro $9,12 mais 2, janeiro $9,18 mais 4 e a posição de março a $9,20 por bushel. São os negócios que eu trago com soja em Chicago, nesse momento recuando um pouco. Dólar comercial caía também na abertura dessa edição. Nós temos aqui o dólar agora a 0,15% de queda, uma queda menor do que na abertura, R$ 5,48 mais 7 dólar, voltando, está reduzindo a queda. Então, essa queda já foi maior, essa queda estava em 0,8%, agora vem em 0,15%. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Lembro que essa semana a gente continua por aqui no Agro Canal, segunda e terceira edição, meio-dia e 10 e também às 16 horas ao vivo, enquanto que a edição da madrugada segue pelo Canal do Boi. Semana que vem a gente volta para lá, então a gente se vê logo mais às 16 horas por aqui no Agro Canal. A todos uma ótima tarde e até lá!